Hello, Nação Geek, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal. Isso mesmo, pessoal. Hoje faremos aqui mais um vídeo, né, que em relação ao Sessão Cinema. E galera, hoje falaremos mais precisamente uma análise, né, cara? Falaremos sobre o último episódio de The Last of Us, que foi abordado, né, muitas mudanças, principalmente a parte do Tommy e também da Dina. Vale relevar que também tiraram algumas partes dos jogos, como por exemplo aquela cena do Eugene, né? No caso, não foram tiradas, mas foram moldadas também, coisas mudaram até demais em relação ao jogo. Então pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo onde falaremos o que pode acontecer com as mudanças, se as mudanças foram boas, e algumas incógnitas que foram colocadas e também adicionadas durante o episódio. E também, pessoal, eu vou deixar aberto aqui para vocês comentarem o que vocês acharam das mudanças, tanto de Jackson, que muita coisa foi adicionada em Jackson, mas também muitas coisas foram mudadas em relação ao jogo. Mas com o decorrer do vídeo nós iremos introduzir isso e iremos comentar nossas opiniões. Então, pessoal, sem mais enrolações, bora para a vinheta. Bom, pessoal, retornando aqui pro vídeo, vamos falar aqui então sobre o que nós temos, né, cara? Pelo menos algumas coisas que foram bastante interessantes, introduzidas e também mudadas durante esses últimos episódios. Primeiramente, vamos falar sobre, de novo, né, cara? Falando sobre aquela memória de Comé que foi bastante introduzida por meio em relação, no caso, à parte da invasão de Jackson, que, em minha opinião, cara, foi uma cena incrível. Eu assisti com uns amigos e, mano, a gente ficou maluco com essa cena. Foi uma cena que, tipo assim, não existe no jogo. Pra quem jogou o jogo 2 sabe do que eu tô falando. Tipo assim, Jackson não tem muita exploração em relação a dentro da cidade. Como, por exemplo, um caso como uma invasão como essa. Nem de longe. Mas foi uma cena incrível, onde eu gostei bastante porque nós tivemos uma perseverança e também um destacamento a um personagem que muitos amam, inclusive eu, que no caso é o Tommy. O Tommy se tornou, em minha opinião ali, cara, o protagonista do episódio, porque, mano, o que ele fez, mano, o cara derrotou um baiacu. A única pessoa que eu vi derrotar um baiacu, tipo assim, não mano a mano, mas tipo assim, ajudou um pouco, foi o Joel, que foi na base do facão, que eu acho que vai acontecer essa cena ainda, não fosse flashbacks. Em relação à memória de colmeia, nós sabemos que um dos fungos, né, eles se impregnaram, né, cara, naquelas raízes que ficaram dentro dos canos de Jackson. É foda. Por conta que a Ellie, ela tentou moldar, né, cara, aquela mordida de um Stalker que ela resolveu, ela resolveu não, né, que ela tomou, ajudou pra caramba um meio dos infectados entrarem em Jackson. E pessoal, que horda, meu Deus do céu, cara, eu nunca vi uma horda tão grande que nem essa, desde The Walking Dead. Eu não sei se é nem em The Walking Dead eu vi uma horda tão grande igual essa, né, tipo, desse jeito. E eu acho que foi uma das cenas mais incríveis e épicas que eu vi em relação a tipo, invasão de zumbis em relação à cinematografia, ou seja, locais cinematográficos, tipo filme, essas coisas. Uma coisa que eu acho que, tipo assim, pode ter até ser um pouco mais superior em relação à Guerra Mundial Z, que eu acho um filme muito louco. Tipo assim, não é um filme de terror, na minha opinião, mas é um filme de ação com um pouquinho de terror. E nesse episódio, em relação ao Tommy, né, defendendo, juntamente com o pessoal de Jackson, foi um pouco de Guerra Mundial Z, né? Mas, em minha opinião, foi uma cena incrível, foi talvez, acho que a melhor cena do episódio, mesmo com aquela cena triste do Joe, que daqui a pouco nós iremos falar algumas mudanças que muitos não gostaram, mas eu até entendo o que a produção fez. Em relação às mudanças que tivemos, o Tommy, ele não foi com o próprio Joe na patrulha, foi só com a Dina, que isso não acontece. De acordo com o jogo, na verdade, a Dina ela vai com a Ellie, né, cara, na patrulha, e o Tommy vai junto com o Joel. Não é à toa que o Tommy, ele sabe como que é a Abby, a fisionomia dela e também dos outros personagens que fazem aquilo com o Joel. Então, tipo assim, faz até um pouco de sentido a mudança, mas muitos não gostaram e eu também não gostei a mudança que provavelmente vai acontecer com o decorrer da série. Mas basicamente a mudança foi das patrulhas, que mudou bastante coisa.
Faz um pouco de sentido naquela parte quando o Joel salva a Abby, e eles entram naquele local abandonado, e a Dina chama o Joel. E isso nós já percebemos na fisionomia da Abby, que ela já sabe quem que é, que no caso é o cara que acabou com o pai dela. Achei incrível como que está sendo retratado os personagens. Teve alguns cortes de alguns personagens que, tipo assim, não são tão importantes, mas fizeram parte da história do jogo, como por exemplo o Jordan, né, cara? E também tem outro personagem que eu não estou lembrando, acho que eram mais dois personagens, uma mulher e um homem, mas eles não são tão relevantes para a história igual esses quatro que estão fazendo partes, que no caso é a Mel, o Manny e o Owen, e por fim a Abby. E também a Nora, né, no caso vão ser 5 personagens, que são extremamente importantes, mas algumas coisas mudaram, como por exemplo a morte do Joe, algumas coisas bem simples, como por exemplo, em vez de finalizar ele com uma tacada, foi com o taco quebrado, né, e tudo mais. Eu acho que eles fizeram até essa escolha para não ser tão brutal, porque, mano, a cena do jogo é bem brutal, por isso que ele é tão impactante, mas, tipo assim, eles quiseram fazer isso para não ser tão explícito, né, a parte da brutalidade em relação ao que acontece com o Joel. Muito interessante a atuação da Ellie. Eu, a princípio, quando eu assisti, eu não gostei, pra falar a minha verdade, eu não gostei da atuação da Bella Ramsey, mas depois assistindo de novo, eu achei interessante o aprofundamento que eles fizeram, dela indo até ele e tudo mais. Fiquei dividido naquela parte, né, que no jogo, na verdade, a Ellie é apagada, né, ela não vai até o corpo do Joel depois que ele falece, e isso foi uma mudança boa e ruim para ambos os lados. Tanto as pessoas que no caso defendem o que o jogo deveria ser e o que é a adaptação. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram das mudanças que foram feitas, tanto da história de Jackson e da mudança do caminho do Tom e da Dina, e também da finalização do Joe, né, cara, na série, ou não? Quero saber a opinião de vocês. Estamos lá, depois de 3 meses de espera, né, eles retornam. Antes do time skip de 3 meses, mostra a Bella Ramsey, né, cara, acordando assustada e tudo mais. Eu até entendo, porque, pô, ela perdeu praticamente, entre aspas, o pai dela, né, cara, que foi quem cuidou dela e tudo mais. E ela, acho que ela não aceitou e também ela ficou louca, eu até entendo. E fora isso, também nós temos a cena do Tommy tentando limpar o corpo do próprio Joel, cara, que foi uma cena muito triste. Foi uma cena que realmente pesou meu coraçãozinho, mas assim, nem um pouco foi o time skip. Cara, esse time skip eu achei desnecessário, tá? 3 meses eu acho que foi muito tempo. Um mês e pouquinho, no máximo 2, estourando 2 meses, eu acho que seria interessante. Porque, pessoal, infelizmente eu não vejo, tipo, o sentido do Tommy, ou qualquer um que seja de Jackson, ir atrás da Abby agora. Porque, mano, o rastro já esfriou, sabe? Eles não sabem realmente onde eles ficam. A Dina sabe que a WLF é das Wolves, é de Seattle, mas nada comprovado, sabe? Mas é uma mudança que eu até entendo, porque a cidade estava destruída, né, cara? E teria que arrumar de qualquer jeito. Praticamente quem é o cabeça dali de dentro é o Tommy. Então, é plausível, mas eu acho que uns 2 meses já seria o suficiente, não 3 meses, sabe? 3 meses eu acho que foi muito tempo. Não consegue, né? Mas, pessoal, quero saber a opinião de vocês, né? Vocês acham, pessoal, conclusão final do episódio aqui, vocês acham que, no caso, o Tommy, ele não irá para Seattle? Vocês acham que vai ter alguma mudança de personagem? Tipo, o Jesse vai ter mais ênfase nos episódios agora, a Dina vai ter mais ênfase, ou a Ellie vai ser um pouco mais ofuscada pelos outros personagens que ainda não foram introduzidos direito? Quero saber a opinião de vocês, tá bom? E comentem, pessoal, o que vocês acham que pode acontecer no próximo episódio, que provavelmente vai ser o do hospital. Pra quem jogou o jogo sabe do que eu tô falando. Então, o que vocês acham? Essa cena do hospital vai ser idêntica? Vai ter mudanças importantes ou não importantes? Deixe nos comentários. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. Não esqueça de comentar, pessoal, o que vocês estão achando da série e, acima de tudo, a adaptação dos episódios. Então, pessoal, é isso. Falou e fui!